Guys, vamos fazer um breve comentário sobre o que a gente estudou até aqui. Nosso ponto de partida para a nossa disciplina foi o problema da área. Se vocês recordarem, lá na primeira aula, ou segunda, na verdade foi segunda, a gente partiu do problema da área, que consiste em um problema de calcular áreas de regiões cujas as bordas são curvas. Pois bem, como é que a gente tratou esse problema? A gente fez uma análise, aplicamos umas ideias, inclusive usamos a ideia de dividir a nossa região em vários retângulozinhos. Não sei se vocês recordam essa região. Cadê? Peraí, tum. Ah, sim, eu estava estranhando que não estava escrevendo, é porque aqui tá branco, guys. Agora sim, por isso que na verdade escreveu. Deixa eu mostrar aqui em cima da. Aqui tem. Escreveu branco em cima da linha azul, ó, apaguei, ó, pronto. Então eu já tinha me preocupado que não estava escrevendo. Mas agora sim. Então a gente aplicou a seguinte ideia. Deixa eu voltar aqui. Eu esqueci de voltar para o padrão. Você tinha uma região curva. Aí você dividia ela em um monte de retângulos. E aí a gente chegou à seguinte conclusão. Que nós poderíamos definir a área como o limite da soma desses retângulos. A gente chamou de retângulo. A gente chama isso de retângulos aproximantes. Então, soma os retângulos aproximantes, passa o limite e você tem a área. Isso foi a primeira conclusão a respeito do nosso problema. Só que a partir daí, a gente teve um problema, que foi o qual? Que foi a questão de que o limite não era um limite fácil de trabalhar. A gente iria trabalhar com ele, mas devido às circunstâncias, a gente teve que pular essa parte. Mas pela própria fórmula em si, a expressão do limite, dá para perceber que não é nada simples de trabalhar. Aí, ok. Aí a gente então recorreu para outros meios. E desses outros meios, de como calcular aquele limite, primeiramente a gente deu um nome para ele, já que ele era importante. Chamamos de integral. Ou seja, a integral calcula a área, só com a ressalva, tá, guys? Que tem aqueles detalhes do sinal, se a região estiver acima ou abaixo do gráfico. Mas ok, chamamos de integral. Então, a gente transferiu o nosso problema da área para um problema de cálculo de integral. Por quê? Porque se eu sei resolver integral, eu vou saber calcular a área, já que a área é a integral. Beleza, então, problema transferido, cálculo de áreas. Aí, cálculo de integral, desculpa. Então nós fomos em busca de cálculo de integral. E a partir desses cálculos de integrais, nós nos deparamos com o TFC, que é o Teorema Fundamental do Cálculo, que é um teorema que nos permite resolver a integral mais fácil. Muito mais fácil, mas com uma ressalva. Para eu conseguir aplicar o TFC, eu preciso de quê? Eu preciso da primitiva. Né? Eu preciso da primitiva. Então, se eu souber a primitiva, o cálculo da integral fica fácil. E daí, nós mais uma vez transferimos nosso problema. Então, no lugar de ficar resolvendo integral, nós passamos aí em busca de quê? De primitiva de função. Já que as primitivas vão me dar a integral e a integral vai me dar... Aliás, já que as primitivas me ajudam com o TFC, o TFC me dá a integral e a integral me dá a área. Então, partindo daquele problema da área, nós caímos aqui. Aí, guys, nós vimos que nem todas as integrais dá para conseguir a primitiva diretamente. E aí nós vimos, por exemplo, integrais como essa aqui que vocês estão vendo, possuem uma interna. Bem aqui está a derivada da interna. Professor, não tá porque a derivada é 2x. É só por causa de 2, né? E a gente já, lembrando que a gente já discutiu que a questão de um número na integral multiplicando
a gente não liga para ele porque resolve. Então, vamos esquecer essa questão do número. Essa aqui, ó, eu tenho uma interna e aqui eu tenho a derivada da interna. Pois bem, aí nós vimos que quando tenho essa situação, eu consigo, existe uma técnica chamada regra da substituição, e eu consigo aplicar essa regra aqui e resolver e conseguir encontrar a primitiva. Então, guys, a questão é o seguinte: nós vamos em busca, nós precisamos encontrar primitivas de funções primitivas. E nas aulas anteriores nós começamos com nossa primeira técnica de encontrar primitivas, que foi a regra da substituição. Aquela técnica foi um pontapé para nós. A partir de agora, como é que eu ia dizer? A partir de agora nós iremos explorar mais a questão das primitivas. Nós vamos em busca de encontrar essas primitivas, de técnicas nós vamos em busca de técnicas que nos ajudarão a encontrar a primitiva de uma função. Ok? Por que eu quero essas técnicas? Porque eu consigo a primitiva, com a primitiva eu consigo o TFC, com o TFC eu consigo a integral, com a integral eu calculo a área. E não só a área, tá? Apesar de ter falado só a área, a aplicação de integral é muito vasta, ela tem aplicação em vários conceitos da física. Ela calcula trabalho, ela calcula força, ela calcula acho que energia, se eu não estou enganado. Eu não lembro certo, mas acho que sim. E dentre vários outros conceitos. Serve também na estatística para cálculo de probabilidades. Então o mundo é vasto da integral. Daí, guys, como é a questão da primitiva? Nós vamos em busca de técnicas para a solução. Essas técnicas de encontrar a primitiva de uma função são chamadas de técnicas de primitivação, que é isso aqui. E aí nós temos o nome do nosso conteúdo, que está lá no capítulo 7 do livro. Deixei o capítulo aqui destacado para vocês conhecerem. Se vocês lembrarem bem, a gente começou no 5, foi para o 6, já está no 7, professor. Se vocês lembrarem bem, lá no capítulo 6 do livro, a gente trabalhou somente com a primeira seção. As demais seções não são da nossa disciplina, por isso que a gente pulou para o 7. Inclusive no capítulo 5 mesmo, salvo engano, tem seções que a gente não trabalha porque não faz parte da nossa disciplina. Então, guys, vamos para a técnica de primitivação ou técnicas de integração. O livro chamou de técnicas de integração. E a primeira delas que a gente vai estudar, cada uma vai ganhar um nome, é a questão da integração por partes, que a gente vai já falar no outro vídeo, mas tem algumas coisas para eu dizer aqui. Então, guys, se atentarem, o que é uma técnica? Uma técnica é um conjunto de passos, onde você segue esses passos para conseguir resolver algum problema ou fazer algo. Então a gente vai ver, cada técnica será um conjunto de passos, assim como o termo técnicas se refere a algo que você vai aplicar, e nem toda técnica pode ser aplicada em qualquer coisa. Então, dessa maneira, nem toda técnica de integração vai ser possível aplicar em qualquer integral. Você vai fazer testes com a integral. Cada integral, quando você se deparar com uma integral e você quiser calcular ela, ou achar a primitiva, integral indefinida, você vai fazer o quê? Você vai analisar a sua integral com base nas técnicas que você conhece. A própria regra da substituição é uma técnica, a gente vai ver outra agora, e vão ter outras técnicas. Então, ao final de tudo isso, o objetivo é você ser capaz de... Capaz não, né? Não pode ser uma palavra desafiadora. É você ter condições de você pegar uma integral aleatória. Então, presta atenção, isso aqui é importante. Importante. Cadê? Opa. Qual vai ser o objetivo de tudo isso nessa parte da sessão? Objetivo. O objetivo de tudo isso vai ser você ter condições de pegar uma integral aleatória e aplicar a técnica conveniente para aquela integral
de maneira a conseguir resolvê-la. Então esse será um dos objetivos principais dessa parte que a gente vai abordar. E essa parte de técnicas de integração, ela vai se perdurar ou prevalecer até o final de toda essa parte de integral, que vai contemplar tanto essa próxima prova nossa quanto a outra. Ok? Próximo vídeo começamos a integração por partes.